Bom, pessoal, então a gente vai dar continuidade, né, aos nossos vídeos sobre normalização. No vídeo anterior eu falei um pouquinho para vocês sobre como transformar, né, aplicar as regras da primeira forma normal nas nossas tabelas. E esse vídeo, então, eu vou ir conversando um pouquinho com vocês sobre como, então, pegar as nossas tabelas, né, que estão na primeira forma normal e transformar para a segunda forma normal, aplicar as regrinhas para a segunda forma normal, tá bem? Normal, a gente precisa primeiro compreender alguns conceitos, tá? Então a gente precisa entender o termo dependência funcional. O que é a dependência funcional? A gente, numa tabela relacional, a gente diz que uma coluna ela depende funcionalmente de outra, tá? E a gente diz que uma coluna ela determina a outra coluna, tá? Então, por exemplo, o E1 determina que o salário é 10, tá? E o E10, esse 10 aqui, ele depende, né? Ele depende do código. Então, esses termos, eles são importantes, né? Que é a questão de depender e de determinar, né? Uma coluna depende da outra e uma coluna determina a outra. Bom, aqui a gente tem um exemplo de dependência funcional que existe, inexistente e que existe na tabela. Então a gente tem aqui, vamos ver primeiro o que existe entre A e D. A gente diz que o A determina o D. Então a coluna A determina a coluna D. Então, por exemplo, o B determina que é 20. Ó, aqui a gente tem mais 2B, ambos determinam que é 20. E esse coluna aqui, ela depende dessa coluna A, tá? Então, aqui, ó, mais um B, que é 20. Assim a gente pode fazer com todos, ó. O C é 15. Aqui a gente tem mais dois Cs com 15. Os As são 18. O C é 15 e o A é 18 e o C é 15. Então, a gente pode dizer que existe essa dependência funcional da coluna A com a coluna D, tá? Já na coluna A e B não existe essa dependência, tá? Então, porque, por exemplo, aqui eu tenho que o B, vamos ver se com B dá para fazer, que o 5 é B, o 5 é B, aqui o 5 é B, o 4 é C, o 4 é C, o 10 é A, mas aqui a gente tem um A com 12, e aqui a gente tem um A com o 10. Então, não está tendo não está determinando, não está sendo dependente uma coluna da outra, tá? Então, aqui a gente tem as dependências funcionais, tá? Então, esse termo, dependências funcionais, ele é muito importante para a gente poder entender. A gente percebe que a A e a B determinam a C e que a A determina a D. Né? Da A e da D a gente já tinha visto aqui, e da A e da B determinando a C a gente não viu. Então vamos fazer um exemplo. Por exemplo, eu vou pegar esse primeiro. O B e o 5 determinam o 2. Vamos ver se tem mais algum B e 5. Ó. O B e 5 determinam o 2. O B e o 5 determinam o 2. Então, aqui a gente tem um conjunto, né, um conjunto de colunas que determinam uma outra coluna, tá? Então, aqui está representando um conjunto de colunas que determinam uma outra coluna. Então, dependências funcionais é um termo que a gente vai precisar bastante para trabalhar com a segunda forma normal, tá? Então, aqui de novo, né? Então, dependência funcional, agora já trazendo ela para essas questões mais práticas. O prazo de entrega de um pedido, né? Ele vai depender do número do pedido. E o número do pedido determina o prazo de entrega de pedido. Então, o atributo que determina, a gente chama ele de determinante, no caso, o número do pedido. E o outro atributo, no caso, o prazo da entrega, a gente chama ele de dependente,
tá? Então, ele depende. Então, este aqui, ele vai determinar e esse aqui, ele vai depender, tá? Uma chave primária em uma relação, né? Quando a gente tem uma chave primária, quando a gente tem, não, sempre, né? Temos uma chave primária em uma relação, a chave primária é que ela vai determinar funcionalmente todos os atributos que não são chave naquela linha, tá? Então, se fosse uma tabela de pedidos que eu teria outros campos, esse número do pedido, que, né, provavelmente seria minha chave primária, ela iria determinar todos os outros, e todos os outros seriam dependentes dela, tá? Bom, aqui a gente tem um outro exemplo, tá? Que a gente chama de dependência funcional total. Aqui eu tenho esse campo, quantidade de produto, tá? Que ele depende tanto do código do produto quanto do número do pedido, tá? Porque a quantidade daquele produto que eu estou consumindo, por exemplo, naquele pedido, tem a ver com o produto e tem a ver com o pedido. Isso, então, a gente chama de dependência funcional total. Bom, aí a gente tem a dependência funcional parcial. Essa aqui ainda é mais importante porque a gente precisa na sequência. É quando os atributos não chave, então, todos esses atributos aqui, eles não dependem funcionalmente de toda a chave primária, quando ela for composta. Então, aqui a gente tem uma chave primária composta. Tem uma tabela chamada matrículas, que tem o ID do aluno e o código da disciplina, numa chave primária composta, e eu tenho outros campos, como o nome da disciplina e a data do início, tá? Só que, por exemplo, o nome da disciplina, ele é um atributo que ele depende só do código da disciplina. Ele não tem a ver, ele não depende da identificação do aluno, tá? Então, quando isso acontece, né, a gente tem uma dependência funcional parcial. Então, o nome da disciplina é dependente de código da disciplina, mas não do ID do aluno. Então, nesse caso, a gente tem uma dependência parcial, tá? Então, essa dependência parcial ela é bem importante. Por quê? Porque uma tabela ela vai estar na segunda forma normal quando ela não tiver dependências parciais. Então, além dela estar na primeira forma normal, ela não pode conter essas dependências parciais. Ela tem que ter as dependências totais, tá? Ela tem que depender dos dois para ela poder estar ali. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, que são exemplos também oriundos do livro do Reuser. Eu tenho o projeto EMP, que a gente já tinha trabalhado, e a gente tem, por exemplo, o código do projeto, o código do empregado, que seria aquela segunda tabelinha, né? O nome, a categoria, o salário, a data de início e o tempo de alocação. Bom, a data de início, ela tem a ver com o projeto. O tempo de alocação também depende apenas do projeto, não depende do empregado, né? A data de início ela é do projeto e o tempo que ele vai estar alocado é para o projeto. Então, são colunas que dependem do projeto. Já o nome, a categoria e o salário, eles são colunas que têm a ver e que dependem do empregado. O nome é do empregado, a categoria é a qual o empregado pertence e o salário é o salário do empregado. Então, aqui a gente tem a tabela na segunda forma normal e as dependências funcionais, como devem ser para estar na segunda forma normal. Então, eu tenho aqui o projeto empregado, ele mantém o código do projeto e ele mantém o código de empregado, né? Porque eu tenho os empregados que participam daquele projeto. A data de início do projeto, e só ficam, então, as dependências que são de ambos, tá? E eu tenho, no caso aqui, só as dependências que são do projeto. E aqui eu tenho o empregado com as dependências só do empregado, tá? Então, aqui mostra melhor a tabelinha. Eu vou ter no final, na segunda forma normal, a tabela de projeto, com o código do projeto, tipo e descrição, isso a gente já tinha, né? O projeto empregado, que é a tabela que a gente vai transformar,
tá? Que a gente vai passar para a segunda forma normal, porque de projeto ela já estava, porque ela não tinha dependência parcial, tá? Mas essa tabela de projeto EMP, ela tem dependência parcial. Então, esses campos, data de início e o tempo de alocação, que tem a ver com o código do projeto, aqui eu não mostrei para vocês, ó, até confundi um pouco, porque no início eu disse que a data do início ela era do projeto e o tempo de alocação também. Mas a data de início ela é do projeto que aquele empregado está participando. E o tempo de alocação ela é do projeto e para aquele empregado, tá? No início eu falei errado ali para vocês porque eu disse que ela era só do projeto. Não, ela é dos dois, tá? Então, os únicos campos que têm dependência parcial é o nome, a categoria, salário, porque esses não são do projeto, eles são apenas do empregado. Aqui está bem simbolizando o desenhozinho para poder mostrar para vocês, tá? Então, o que acontece? Naquela tabela projeto empregado, a gente vai pegar aqueles campos que dependem só do empregado e vai tirar eles da tabela projeto empregado. Vou trazer eles para cá, ó, nome, categoria e salário. Eu tenho que deixar essa chave aqui, porque o projeto empregado, ele é uma tabela que ele vai guardar essa relação entre o projeto e o empregado, mas eu crio uma tabela nova, né, em que todas as colunas, elas dependem da sua chave primária, assim como naquela primeira. E agora, essa minha tabela projeto empregado também, todos os meus campos que não são chave dependem das duas chaves, como mostra aqui em cima. Vou salientar de novo, porque ali no início eu falei que era só do projeto, tá? Então, aqui, confirmando e corrigindo o que eu falei, tá? Então, como eu tinha dependência parcial, eu tenho que retirar essa dependência parcial para que a minha tabela esteja, né, na segunda forma normal. Aqui eu coloquei a parte ali do livro do Reuser, que ele coloca o que detalhado, né, mais ou menos da forma que eu falei, mais detalhado ainda, tá? Aqui, então, agora a gente tem um outro exemplo, se vocês lembram lá do início, a gente tem a tabela de projeto, a tabela de projeto empregado, que antes a gente tinha categoria e salário, e agora a gente traz para cá. Então, só retomando, a dependência parcial é quando ele depende quando esses dois campos, né, ou cada um de cada vez, depende das duas, tá? Se eu tiver dependência parcial, a minha tabela não está na segunda forma normal, e a gente precisa, então, criar uma nova tabela na segunda forma normal. Então, pessoal, assim a gente vai indo, tá? A cada momento, a gente pega o que já tem e aplica a regra da forma normal, tá? Aqui tem mais algumas dicas. Então, a tabela na primeira forma normal, ela tá na segunda forma normal. A tabela na primeira forma normal, que possui apenas uma coluna como chave primária, que é esse exemplo que eu tinha falado antes. Projeto, ela já estava na segunda forma normal, porque ela só tinha uma chave primária. Então, a gente só vai ver isso, né, cuidar essa regra quando eu tiver uma chave primária composta, bem? Então, não contém dependências parciais. É impossível uma coluna depender de uma parte da chave primária quando a chave primária não é composta por partes. Então, toda tabela primeira forma normal que possui apenas uma coluna como chave primária, como eu falei, já está na segunda forma normal. Tabela que contém apenas colunas chave primária, então não tem outros campos, ela já vai estar na segunda forma normal. Impossível o atributo chave depender de parte da chave. Então, a tabela não tem colunas chaves. Tabela sem colunas, não chave, já está na segunda normal também. Tabelas que não têm colunas. Então, algumas exceções que podem aparecer. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido, né? Eu acho que depois praticando vai ficar mais fácil. Mas a regra mais, né, vamos dizer assim, básica nesse caso é: eu pego as tabelas que eu tenho. Se eu tenho alguma tabela que tem chave primária composta,
eu analiso se todas as colunas dependem das duas chaves, tá? Se com alguma coluna isso não acontecer, eu preciso criar uma nova tabela, então, para receber essa coluna, tá bem? Então, era isso, né? Para a segunda forma normal. Junto vocês já podem ir praticando para poder depois, né, a gente tirar as dúvidas. Espero que eu tenha ajudado vocês a compreender essa regra da segunda forma normal. Até mais, então, pessoal.